Muito bem. Olha, eu vou pedir para exibir aqui. Constantino, eu vi que você me pediu a palavra. Deixa eu só exibir uma imagem aqui que o nosso Edu Novak me passou. Essas imagens que vocês estão vendo agora são imagens da rodovia Castelo Branco, aqui em São Paulo. Como vocês podem ver, 4 faixas estão praticamente aí tomadas por alguns manifestantes, apoiadores do presidente da República, e apenas uma faixa de livre circulação. E o que aconteceu exatamente aí? A tropa de choque, ela estava presente na Castelo Branco justamente tentando desmobilizar essa manifestação por ordem, inclusive do governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, buscando que houvesse essa desmobilização para a via ser desinterditada, né? O que houve? Esses manifestantes estão justamente dizendo em alto e em bom tom que não sairão da Castelo Branco enquanto não houver uma nova eleição no Brasil. São falas que a nossa equipe de jornalismo está registrando aqui para que eu possa passar para todos vocês, mas são falas por parte aí desses 50, 40, 60, 100 pessoas, enfim, não dá para a gente quantificar ao certo quantas pessoas estão tomando agora a rodovia Castelo Branco, reiterando mais uma vez que não sairão das ruas caso não haja uma nova eleição no país. A gente continua exibindo aqui essas imagens para vocês e outras imagens também das manifestações que acontecem não apenas aqui em São Paulo, mas em outro país. Constantino, por favor. Paulo, por motivos muito óbvios, eu tenho que tomar muito cuidado com as palavras, né? Todos nós hoje em dia. E o momento é delicado do país. Então eu vou começar dizendo o seguinte: para mim, nós fomos vítimas da eleição mais manipulada da história, né? O TSE virou um partido de oposição, isso não é aceitável. Lula não deveria ser candidato num país sério, né? Foi um malabarismo que o soltou e o tornou elegível. A gente viu a censura sendo imposta, não podia lembrar que ele era ele. Coisas muito ruins aconteceram. E eu entendo o desespero de uma boa parte do povo que olha para isso de forma desesperançosa e acha que nós já viramos a Venezuela. Acabou. Então, quando você não enxerga a luz no fim do túnel, você vai para o tudo ou nada. O problema de ir para o tudo ou nada é que normalmente é um ato desesperado de quem não tem nada a perder. E aí vem todo o meu ponto. O Bolsonaro teve 58 milhões de votos, aumentou no segundo turno. O Congresso deu uma guinada mais à direita, em que pese ali uma turma que surfou onda e é fisiológica e, portanto, não é muito confiável. Nós temos governos importantes, como São Paulo e Minas Gerais, com gente séria e dedicada ao país e antipetista. Então, eu vejo que a premissa que alguns estão aceitando de que já acabou, né, é uma premissa equivocada. Eu coloco em xeque, óbvio que eu entendo que é arriscado você deixar essa turma voltar ao poder com a cabeça que eles têm e com o clima que eles estão vindo de vingança, e não só vingança, como lembrou o Serrão, querendo destruir a alternativa política que se criou, o nome popular que é Jair Bolsonaro. Então tudo isso está em aberto. Eu não trato com desdém e desprezo quem está adotando essa premissa. Eu apenas discordo dela. E aí vem o mais importante, eu discordo também dos métodos. O presidente reforçou a importância de não virarmos o monstro que estamos combatendo. Jogar nas 4 linhas, respeitar o direito de ir e vir. Quem chama de terrorista, caminhoneiro, trabalhador, é quem chama de libertador, aí sim, vagabundo, criminoso, terrorista do MTST, do Black Lives Matter, da Antifa. Gente que promove quebra-quebra de forma deliberada, que vai lá quebrar banco, vitrine, que até assassina a gente, né? Como o caso lá dos Black Blocs. Então, temos que traçar essa linha divisória. E é o momento de criar uma trincheira dentro das regras do jogo, em que pese ser um jogo viciado. Eu até lembrei no Twitter, teve gente que não gostou da comparação, que a Argentina foi campeã da Copa do Mundo em 86. E nas quartas de final todo mundo lembra do gol de mão do Maradona. Não tinha VAR. E não dava para melar por conta disso a Copa do Mundo. As instituições foram se fortalecendo a posteriori. Então, não foi tudo a perder. Essa premissa, para mim, ela é equivocada. O Brasil tem forças para reagir a isso. E digo mais, o sistema que é podre e carcomido é o que é. Não adianta ser um idealista revolucionário, jacobino, isso é muito perigoso, né? O sistema é o que é, a gente tem que ir melhorando ele. Esse sistema é mais forte do que o Lula e do que o PT em seu totalitarismo. Nós vimos isso no impeachment da Dilma.
Então, se o Dirceu chegar com ousadia demais, o sistema vai repelir. Essa é minha análise, é minha visão. Não interessa ao sistema que o Brasil vire a Venezuela. E eles impediram esse destino lá atrás. Então, de novo, Paulo, e só para terminar minha análise mais longa um pouquinho, o povo despertou, o povo está atento, não vai aceitar passivamente uma grosseria dessas, e é muito importante as pessoas pensarem no day after. Eu quero uma bala de prata, estão sempre esperando uma carta na manga, o presidente está jogando xadrez 4D, tá, e aí? E o dia seguinte? Chama as Forças Armadas, que é o que muita gente aí quer. E o dia seguinte? O Brasil vira um pária internacional, de fato, ele não é. Com o Bolsonaro ele não foi. Isso é narrativa pipérnica. Não é. Agora, vira um pária internacional, se aconteceu algo dessa natureza. Né? E o dia seguinte, o que acontece? Estão pedindo nova eleição com cédula de papel. Alguém acha que isso vai acontecer? Não, não vai. Óbvio que não vai. Então é preciso aqui pensar com a cabeça, com alguma frieza e não com o fígado. O fígado é mau conselheiro. Eu sou muito simpático a todos que estão hoje revoltados e desesperados. Eu discordo dos métodos. Muito bem. Piperno, coloca novamente essas imagens para a gente, Edu, por favor, porque essas imagens são ao vivo, inclusive da rodovia Castelo Branco, que nós estamos acompanhando aqui. São algumas pessoas, estamos falando aí de 100 pessoas, 200 pessoas, enfim, eu não consigo quantificar, mas não é um número gigantesco de pessoas. Nós temos um repórter lá, Edu, nós temos o Márcio Reis, é isso? Vamos conversar um pouquinho com ele, Piperno, se você e o Serrão me derem um minuto, deixa eu ir para Castelo Branco, porque eu quero conversar com o Márcio, justamente para entender um pouco mais o tamanho, a dimensão da quantidade de pessoas que a gente tem. Márcio, você está na escuta? Ótima tarde para você, meu amigo. Tudo bem? Quantas pessoas tem por aí? Ótima tarde, Paulo, todos que acompanham aqui o 3 em 1 na Jovem Pan. Bom, aproximadamente cerca de 200 pessoas estão aqui mobilizadas ainda, mesmo após o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. E é bom a gente frisar que os dois lados da Avenida Castelo Branco, onde estou aqui, próximo à altura do número quilômetro 26, está fechado parcialmente. 3 lados dela estão fechados e eles deixam somente uma via para acesso. Aí os únicos caminhões que passam são caminhões de alimento, caminhão com item hospitalar. Somente esses caminhões, carros e motos também podem passar, são os únicos que estão passando, isso nos dois sentidos da via. A gente conversou com um dos representantes aqui da manifestação e ele disse que esse movimento não é em função de Jair Messias Bolsonaro, ele é em função de não aceitarem o novo presidente, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e que vão permanecer aqui, só tiram um pé aqui da avenida com uma nova eleição auditável. Essas são as informações que a gente colheu aqui junto aos manifestantes. Muito bem, Márcio, muito obrigado pelas suas informações. O Márcio, diretamente da rodovia Castelo Branco, para trazer informação diretamente para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Piperno, por favor. Paulo, primeiro em relação às pessoas que querem novas eleições, elas terão novas eleições em 2026 e não me consta que elas tenham meios para ficar na rua até, né, por esses próximos 4 anos. Isso é uma farsa, isso é uma forma de você promover convulsão social e já jogar a culpa em quem vem aí. Primeiro, hoje o presidente Bolsonaro ele fez mais uma vez um discurso de candidato, ele precisa ser avisado que a campanha já acabou. Quando ele fala de liberdade de expressão, de mídia, quando ele fala, por exemplo, de que ele lutou contra o sistema, isso dentro da campanha eleitoral, ótimo, ele tem todo o direito de se pronunciar em relação a isso, mas acabou. Isso não cabe mais, isso não cola mais, isso não está em jogo. Não é isso que a gente está avaliando agora. E não é isso, e não é essa necessidade de curto prazo que o país tem. Não é a necessidade de curto prazo que o país tem de voltar a funcionar. Então, veja, por exemplo, você tem aí vários aviões que desembarcariam no Brasil já tiveram que voltar. Você tem, por exemplo, gente sendo transportada em condições precárias de saúde e que está correndo risco de vida. Você já teve acidentes, você teve muita coisa, transporte de grãos, transporte de comida, transporte de bens perecíveis que corre sério risco. Você tem gente que pagou para produzir isso e está lá parado. Então você tem uma série de problemas econômicos em relação a isso. E essa turma quer realmente que o Brasil se torne um par internacional. Porque entre domingo e ontem,
O novo presidente eleito, ele recebeu mensagens de mais de 100 chefes de Estado. Todos os principais chefes de Estado do mundo já entraram em contato com o Brasil, coisa que antes, em relação ao anterior, se hesitava um pouco, né? Por exemplo, o presidente Biden, que foi, inclusive, cumprimentado pelo presidente Bolsonaro só um mês depois da sua eleição, demorou 1 hora para cumprimentar o novo presidente do Brasil. Então, há sim uma questão de uma imensa diferença em relação ao prestígio internacional. Então, não se trata disso. Não é isso que a gente vai colocar em jogo e colocar em xeque. Até porque o Brasil não anda lá com essa bola toda efetivamente. O que nós temos que resolver é a questão de curto prazo. Se o sistema atuou contra o presidente Bolsonaro, como ele diz, é uma opinião dele. Da mesma forma que muita gente do PT reclamou que em 2018, quando o Lula era o favorito em pesquisa, Lula foi preso, né? Foi preso e depois, inclusive, o juiz que o condenou pela primeira vez foi declarado suspeito. E aí, o sistema atuou mais lá ou atuou mais aqui? Será que se Lula tivesse a possibilidade de ter concorrido em 2018, a gente teria tido Bolsonaro? Não sei, né? A gente vai ter essa dúvida para sempre. O fato é que agora o país precisa reagir em relação a isso. As forças de segurança, inclusive que já foram acionadas, muitas delas provocadas aí com atraso, têm sim que tomar suas atitudes e assumir as suas responsabilidades, como, aliás, alguns governadores já estão fazendo, até porque eles não querem ver a vida parar nos estados deles. Constantino, eu vou passar a bola para você, porque nós estamos falando aqui, como o Márcio Reis bem trouxe a informação diretamente da Castelo Branco, de 200 pessoas, no caso específico da Castelo Branco, que está interditando uma das principais rodovias do país. E o que está acontecendo agora é justamente uma organização por parte das torcidas organizadas de se unirem para tentar furar o bloqueio das rodovias por parte dessas pessoas. Você acha que no final dessa história, da maneira como nós estamos, nós podemos ter uma guerra civil aqui? Mas eu podia comentar antes do Consta? Posso só pedir para o Constantino comentar essa? Eu vou ser breve, Serrão. Por favor. Eu vou ser breve. Eu venho fazendo essa análise há algum tempo. Hoje nós tivemos a notícia também da Mônica Bergamo na Folha dizendo que o MTST queria mandar a gente lá, o exército do Boulos ou do Stedley, que é o MST. Né? Eu fiz análise há muito tempo. O fato é o seguinte, esticaram demais a corda. As narrativas pipérnicas, elas são cúmplices de um sistema podre que jogou muito sujo para eleger o seu, não posso nem usar o adjetivo, prova de que foi sujo o jogo, né? O seu favorito, né? Então, é evidente que hoje em dia a principal ameaça ao Brasil vem dessa gente limpinha, e muitos que são formadores de opinião ou até jornalistas, que compactuam com essa sujeirada toda. Eles fingem que não existiu a imundície. Esses são meus principais adversários. Porque o Stedley, todo mundo já vê a carranca. Mas o repórter, o jornalista que chega limpinho de gravata, falando assim, as instituições funcionaram perfeitamente, um tem direito de reclamar, como o outro também já reclamou. Esse é cínico e agente de desinformação. Então é óbvio que o jogo foi muito pesado e sujo e algo precisa ser feito quanto a isso, para não se repetir daqui para frente. Meu problema, volto a repetir, Paulo, é de método. É o risco de o Brasil cair numa guerra civil, numa convulsão social. Eu não desejo isso. E aí vem uns argumentos do tipo, é fácil você falar quando você mora longe. É o contrário. O fato de eu morar longe podia me tornar um incendiário. Não sou eu que vou pagar o pato. Então eu estou preocupado com o Brasil. E eu estou querendo evitar isso. Veja, o que aconteceu aqui nos Estados Unidos deve servir de lição. Aquela invasão do Capitólio no 6 de janeiro forneceu aos adversários dos conservadores todo o pretexto possível para o que eles fizeram 4 anos, que foi inventar a história, a narrativa pipérnica americana, usar o FBI para perseguir os conservadores. Eles ficaram em regozijo, eles ficaram em polvorosa com o que aconteceu ali. Eles até hoje só falam disso, aqui nos midterm elections só falam disso, 6 de janeiro, Capitólio, eles são fascistas, eles são golpistas. Vocês querem fornecer para um piperno da vida tudo o que ele deseja, que é ver bolsonaristas agindo como petistas? É isso que vocês querem fazer? Eu não. Eu quero continuar esfregando na cara de pipernos da vida que eles são hipócritas e agem com base em duplo padrão.
Serrão, agora sim, por favor. O fato Serrão, mais grave... Serrão, perdão, me perdoe. Hoje foram 2 vezes contigo, mas eu preciso ir para Castelo Branco agora, conversar com o nosso Márcio Reis, porque ele tem mais informações. Ele, se eu não me engano, está com o coronel, certo, Márcio? Ótima tarde para você, você tem mais informações. Estou com o capitão Glauco aqui da Polícia Rodoviária, ele vai informar para a gente uma informação muito importante. Parece que a Castelo começa a ser liberada. Capitão Glauco, em qual quilômetro ela começa a liberação? Tá. Nesse momento está tendo a atuação do policiamento rodoviário e do batalhão de choque no quilômetro 20 da Castelo Branco, sentido capital, no pedágio. Esse é o primeiro ponto, no sentido capital. Tem um outro ponto no 25, após esse ponto eles vão deslocar para o 25, iniciar as negociações lá, para liberar toda a Castelo Branco sentido capital. E aí, o último ponto, eles virão para cá, que é o sentido interior. A ordem é desobstruir a Castelo Branco toda. E eles estão obedecendo de forma consensual ou está tendo que ter alguma outra medida mais forte? Nesse primeiro ponto, os manifestantes estão aceitando a ordem para a liberação e não está tendo confronto com a polícia. Tá certo, obrigado, capitão. Então tá aí, informação, parece que Castelo Branco começa a ser liberada, reforçando lá no quilômetro 20. A gente está aqui no 26, ela vai ser liberada aos poucos. Que bom, Márcio. Pelo menos você traz boas notícias aí pra gente. São 5h30. Serrão, por favor. O fato mais grave que aconteceu hoje não foi nem essas manifestações de caminhoneiros em todo o Brasil, contando também com a participação de outros profissionais, empresários que não são da categoria. O fato mais grave foi a ameaça por escrito do MTST de que ele iria entrar em campo, totalmente fora das 4 linhas da Constituição, para combater esses manifestantes e tirá-los de lá. E exigindo, de maneira arrogante, olha, a polícia vai ter que dar o mesmo tratamento que deu aos bolsonaristas. Isso aí é de uma gravidade terrível. Por quê? Esse era o esqueminha montado para vir a narrativa do golpe. Por quê? O que eles pensavam que fosse acontecer? Na hora do conflito, o conflito podia gerar morte. Na hora que gerasse morte, poderia demandar aí uma intervenção de Forças Armadas ou do Exército, Marinha e Aeronáutica. Era tudo isso que eles queriam para sacramentar a maldita narrativa de golpe que Bolsonaro não quer dar e ainda acrescento, não tem a menor condição de dar, nem se ele quisesse, tá? As Forças Armadas brasileiras não compactuam com nenhum tipo de golpe, não tem o menor interesse em intervir no processo político. Aliás, eu faço sempre, vou fazer todo dia essa pergunta, que ela vai perdurar ao longo do próximo governo. Até quando a questão política vai ser transformada em questão de polícia ou em questão juristocrática? A questão política, o protesto político tem que ser tratado como questão política e não como medida de repressão já anunciada com a nossa legislação, que é capaz de tudo. E sempre isso foi assim na história do Brasil. Então, os manifestantes têm direito à livre expressão, não podem abusar da lei, não podem causar prejuízo a outros, nem impedir aí a livre circulação de pessoas. Mas o protesto é livre. Tanto que amanhã, dia de finados, estão programadas manifestações nas portas dos quartéis. Mas eu repito para vocês, a manifestação é legal, é legítima, só que amanhã só quem vai estar nos quartéis no máximo, é o pessoal que trabalha como cabo da faxina. Isso não vai ter repercussão política nenhuma, não pressiona em nada as Forças Armadas a tomarem qualquer atitude, que, aliás, elas não querem tomar nenhuma atitude, porque não cabe tomar nenhuma atitude, ao menos nesse momento. Piperno, o líder da torcida do Atlético Mineiro, inclusive eu estou vendo aqui a notícia, já começaram justamente o que a gente chama aqui, o que eles estão chamando da tropa fura-bloqueio. No caso de Minas Gerais, o bloqueio foi furado. Eles têm um jogo importante
E o Atlético vai jogar contra o São Paulo e eles querem chegar aqui em São Paulo para acompanharem o seu time. Agora veja a que extremo chegamos, né? Quer dizer, é torcedor uniformizado, acostumado, aliás, a brigas, a arruaças por aí, contra extremistas bolsonaristas que impedem o direito de ir e vir contestando um resultado legítimo, dando, aliás, mais combustível para a farsa do golpe. E, aliás, farsa do golpe que está no ar, repito, há mais de uma semana, desde que começou aquele negócio lá das rádios e tudo mais, desmentido mais tarde pelo ministro Fábio Faria. Mas eu não vou ficar, enfim, aqui discutindo com os Constantinos da vida sobre quem tem razão nessa história dessa tentativa de golpe, mais uma, porque acho que os 4 anos do presidente no poder, eles já nos forneceram farto material em relação a isso. Claro que eles buscam aí esse falso manto da luta contra o sistema e tal, o que é uma grandíssima mentira, até porque eles queriam sim sequestrar o sistema para exatamente dar aso aí a todas as suas, todos os seus desejos. Mas vamos agora nos fixar então em gente com mais responsabilidade que vive as entranhas que está lá nas entranhas do governo. Por exemplo, a turma do Centrão. Arthur Lira, por exemplo. Arthur Lira já está conversando com o outro lado, né? O presidente da Câmara, um homem próximo ao presidente Bolsonaro. Ciro Nogueira vai ser o homem da transição, né? Uma velha raposa do Centrão que, inclusive, faz esse movimento pendular aí, de vai para um lado, vai para o outro, dependendo de quem está no poder. Hoje ele é um ferrenho bolsonarista, como até 4 anos atrás era alguém que dizia que Lula havia sido o maior presidente da história do Brasil e não duvido que daqui a um mês esteja negociando aí posições e, quem sabe, até mesmo cargos aí com o próximo governo. Não duvido disso. A gente vê, por exemplo, os movimentos do governador Zema. A gente vê o silêncio aí do governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em relação a toda essa movimentação. É óbvio que ele é contrário a isso, como governadores de outros estados. Então, quem mantém apoio a esse tipo de gente e de manifestação é o núcleo duro. É o núcleo duro do golpismo, que não consegue reconhecer que perdeu, né? Vai lá se, enfim, reagrupar para tentar voltar em 2026. Mas é possível que eles não consigam fazer isso, até porque tem muita gente temendo sim o que vem por aí, né? Temendo sim a mão forte da justiça, temendo o fim do sigilo de 100 anos. Então, assim, esses caras sim têm que ser pressionados para que comecem de fato a andar na linha. Muito bem, nós vamos agora para a rodovia Hélio Schmidt. Eu vi que você quer falar, Constantino, só antes deixa eu chamar o nosso Daniel Lian, porque ele está lá na rodovia próxima, inclusive ao aeroporto de Guarulhos, para trazer mais informações, porque a Polícia Rodoviária Federal está tentando justamente desmobilizar mais uma vez esses manifestantes, né, Lian? Por favor. É isso mesmo, Paulo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Está realmente tentando tirar os manifestantes aqui, mas eles não invadem a pista. No entanto, a estratégia que estão adotando é exatamente de atravessar a faixa de pedestres aqui, retardar o trânsito aqui da rodoviária Schmidt. Está a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar e também a Guarda Civil Metropolitana de Guarulhos. Lembrando que é o maior aeroporto do país, o aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo, e a movimentação é muito grande. E nós podemos observar também que a rodovia Presidente Dutra, que é o eixo entre São Paulo e Rio de Janeiro, e pelo menos neste trecho aqui de Guarulhos, não oferece dificuldades aos motoristas. No entanto, a alça de acesso da rodovia Presidente Dutra, aqui da Hélio Schmidt a Presidente Dutra, aí sim há muitas dificuldades para as pessoas aqui que têm uma lentidão um pouco maior, viu, Paulo? Muito bem, Daniel Lian participando com a gente aqui, olha, inegável. Um manifestante lá, o carinho da torcida pelo Piperno. Galera ama o Piperno, né? Torcida verde e amarela. Piperno, manda um beijo. Manda um beijo. Quando houver qualquer tipo de agressão, a gente sempre manda um beijo, certo?